dos conteúdos de história, né? Pra gente já deixar eles fácil aí pra gente. Aí na próxima o Thiago vai vir forte com a parte de exatas, tranquilo? Eu vou ajudar ele lá na parte de biologia. Aí vamos que vamos. Botar aqui. Tá todo mundo vendo? Tá de boa? Estão lá no site, viu, Luquinhas? Tá tudo certo. Então vamos nessa. Vamos que vamos. Então vamos lá, galera. Isso aqui é uma história, mas não é aquela história idiota, entendeu? Não é aquela história de pá, pã, não. Tem que saber interpretar. Tem que saber interpretar a situação, interpretar o conteúdo que você estudou e saber, principalmente, interpretar o texto que ele está dando para a gente, tranquilo? E vamos que vamos. Então vamos lá. Aqui é um texto, galera, que vai falar de diferentes pontos da história, sacou? Diferentes pontos mesmo. Vai misturar a história com outros assuntos. Então, presta atenção. Tranquilo? Vamos nessa. Questão 37. Leia o texto a seguir. Vamos lá. Só liberar aqui para a galera. Liberar aqui para o Gabrielzão. Vamos que vamos. Questão 37. Vamos nessa. Leia o texto a seguir. O simbolismo se torna totalmente explícito nos mapa mundi medievais. Esse mapai aqui é plural de mapa em latim. Vocês botam fé? Mapas. Mapai. Mapai mundi medievais. Sua função ia muito além de demonstrar o mundo conhecido graficamente desenhado. Refletir, não era só fazer um mapa e falar, esse aqui é o continente americano, esse aqui é o continente europeu, asiático, africano, não era só isso. Não era só isso que eles queriam mais. Vamos lá, o que os mapas faziam? Refletiam ideias comuns à época, mitologias cristãs e pagãs. Então, o mapa, você vai encontrar, na época da Idade Média, alguma referência, basicamente, à igreja, sacou? A igreja, Deus, o assunto que a igreja trata, que é Deus, vai estar representado ali no mapa em algum momento. Então, é um mapa com representações gráficas. É um mapa normal, só que em volta desse mapa a gente vai encontrar o quê? Desenhos. Desenhos do quê? Desenhos que representam a igreja católica, tranquilo? Que era quem dava as cartas na época da Idade Média, né? Vocês já estão cansados de saber isso. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo em que adornavam paredes de palácios e catedrais, ou ilustravam manuscritos, esse tipo de mapa afirmava os fundamentos da Europa cristã, mostrando suas vinculações não só com a cidade sagrada de Jerusalém, mas também como o passado urbano do Império. Vamos lá, galera, vamos ver se vocês conseguem entender isso daí. A gente tem que, para entender isso, a gente vai ter que simplesmente ver o que é um mapa na Idade Média. Lembrar que o mapa da Idade Média, ele representa, além do que ele tem lá, além das representações cartográficas do mapa propriamente dito, ele vai ter imagens descrevendo para a gente como que era a sociedade na época. E na época, a sociedade da Idade Média era uma sociedade muito atrelada à igreja, muito ligada com as causas da igreja. Beleza? Vou colocar aqui para vocês verem. Tinha separado aqui antes da aula, mas meu computador deu pau, vamos lá. Mapa Mundi, Idade Média. Já estava na pesquisa, mano. Vamos nessa. Olha lá, é mais ou menos isso aqui, ó. É mais ou menos isso. Essa é a imagem padrão e essa era a imagem que eles queriam mostrar para vocês, ó. A gente vai ter um mapa mundi, tranquilo? Com representações da igreja, apresentação de sacerdotes aqui em cima, vocês estão vendo? O fundo da parada é como se fosse um céu, ó, fazendo referência àquela alegoria de Dante, né, do céu e do inferno, né, da religião. Tá aqui, ó. Beleza? Então tem um fundo azul com as nuvens, mais ou menos um céu, representando o céu de Deus, né, o céu para onde você vai. Se você tiver uma vida ilibada na sua passagem pela terra, né? O céu, galera, da religião cristã. Aqui os sacerdotes, e aqui no centro aqui o mapa. Mas vamos ver se vocês se ligam agora no rolê. Olha lá, olha que loucura, velho. Olha que viagem. Olha aqui para o centro do mapa. Deixa eu botar aqui, desculpa. Olha aqui para o centro do mapa. Ó. Jerusalém era considerada uma cidade sagrada para a religião cristã. Aí o que os caras fizeram? Fizeram uma representação mais ou menos assim, para que Jerusalém, na verdade, fizesse parte da Europa, e não do Oriente Médio, não da África, entendeu? Eles pegaram Jerusalém e remeteram Jerusalém basicamente a pertencer à Europa, sacou? Colocaram Jerusalém como uma extensão de território europeu, que vocês lembram, né? Na época, Jerusalém era uma cidade que era disputada por muitas religiões, era uma cidade disputada pelo judaísmo, pelo islamismo e pelo cristianismo. Só que quem comandava a Europa? O cristianismo.
Aí o cristianismo fez um mapa, construiu um mapa, para dar a entender que Jerusalém, na verdade, fazia parte da Europa. Tranquilo? Essa era a ideia deles. E, além disso, representar para a gente aqui imagens, né, de sacerdotes, de um céu, fazer uma alusão, mesmo que distante, à religião cristã católica. Tranquilo, galera? De boas? Esse é o mapa que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos lá, vamos ler as alternativas. Só liberar aqui para a Raninha. Beleza. Vamos ler as alternativas, vamos que vamos. De acordo com o texto, os mapamundi medievais, os mapamundos da Idade Média, revelam vamos lá, rejeição da alegoria na busca pela localização do paraíso terrestre. Então ele rejeita a alegoria, ele rejeita o mito, a ideologia, para fazer uma... tipo assim, fora isso, né, galera, esse mapa que a gente está vendo, o que é a Europa no centro de tudo, a Europa em cima, então a Europa é o centro das atenções, a Europa é o centro do mundo, a Europa está centralizando o mundo e ainda está na parte de cima do mapa, sacou? Eles colocam a Europa com a relação de importância, né? Beleza. Então, o que eles estão tentando preservar nesse mapa aqui? O mito da Europa cristã, hegemônica, acima, centralizada, ou eles estão tentando fazer a perfeita localização de tudo aí, bonitinho, do jeito como as coisas realmente são? Claro que não. Eles utilizavam os mapas como meios o quê? Ideológicos. Eles usavam um mapa para mandar uma mensagem para a galera, para falar, se liga, minha família, se liga nesse mapa aí. Esse mapa tá para mostrar que a religião número 1 do mundo é a religião cristã, e esse mapa tá aí para mostrar para o mundo que o povo número 1 é o povo europeu, sacou? Europa tá no centro, a religião é cristã, é isso e acabou. Então é um mapa ideológico, e não um mapa que quer mostrar para a gente as localizações perfeitamente como elas são, sacou? De boa, então a letragem está errada. Rejeição da alegoria na busca pela localização do paraíso terrestre. Não, né? Não era isso, né? Eles não queriam buscar o céu na terra, né? Não era a ideia, não era essa, né? A ideia de Jerusalém não era falar que lá era o céu na terra, lá era o paraíso terrestre. Não era isso. A ideia de mostrar Jerusalém é deixar claro para todas as religiões, principalmente para os islâmicos e para os judeus, que Jerusalém é uma cidade sagrada para o catolicismo. Então, Jerusalém é uma cidade católica. Essa que era a ideia dos caras. Não mostrar para eles que Jerusalém era o paraíso, sacou? De boa. Letra A tá errada. Vamos ver a letra B. Negação da filosofia antiga na construção do conhecimento cosmológico. E aí, galera, o que vocês acham? Seria a negação da filosofia antiga na construção do conhecimento cosmológico? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque também na Idade Antiga o pessoal tinha uma ideia deturpada do que seria o cosmológico, né? Vamos voltar lá na Idade Antiga, né? Quem falava sobre astrologia, cosmologia na época da Idade Antiga, na época da Grécia Antiga, mais especificamente? Quem falava sobre isso era Aristóteles, né? Ele tinha a teoria do supralunar, do que ficava acima da Lua, depois da Lua, e infralunar, do que ficava abaixo da Lua. Ele falava que o homem podia compreender o infralunar, o abaixo da Lua, mas não podia entender o supralunar, o que ficava depois da Lua, sacou? Então, o conhecimento cosmológico da Idade Média e da Idade Antiga é um conhecimento cosmológico bem amador, sacou? Para os dois, Os dois têm um conhecimento dos astros, do movimento dos planetas, bem amador mesmo. Tranquilo? Então, você não está negando a filosofia antiga quando você aplica o preceito de Deus no centro de tudo, de teocentrismo, de Europa no centro de tudo. Não. Você só entra com mais uma viagem louca. Os caras já viajaram pra caramba lá na Idade Antiga, Aristóteles, supralunar, infralunar, já era uma viagem intensa. Agora, na Idade Média, quando eles relacionam as coisas com a presença de um céu em volta, eles continuam não entendendo o que é a cosmologia de fato, o que é o cosmos de fato. O sistema solar, a emissão de raios UV, de raios infravermelhos pelo Sol. Eles não tinham esse entendimento de afélio, periélio, de solstício, equinócio. Nenhum desses povos basicamente tinha conhecimentos aprofundados nessa área, sacou? Então, falar que negou a filosofia antiga fica estranho, porque a filosofia antiga ela também não era muito clara em relação às coisas, tranquilo? Então, a letra B também está errada. Vamos ver a letra C. Fusão de elementos de diferentes tradições nas representações do mundo conhecido. Galera, é isso, é basicamente isso. Então, ó, fusão de elementos de diferentes tradições, mas aqui no caso é a tradição católica, né?
Diferentes tradições cristãs, né, se for. Então, ó, diferentes tradições cristãs, né, no caso que a gente está vendo aqui, ó, aqui em volta, pá, e também a ideia de tentar colocar a Europa no centro da porra toda, né, no centro do mundo, em evidência no mundo, beleza? Só liberar aqui pra galera. Tranquilo. Vamos que vamos. Então aqui ele coloca pra gente 2 pontos. Pra gente olhar o mapa com as representações da igreja, igual a gente está vendo aqui. Então é um mapa representativo, é um mapa que vai ter imagens, que é isso que ele está falando pra gente lá no item. E ele vai ter também a Europa no centro de tudo. Vamos voltar para o item C. Fusão de elementos de diferentes tradições nas representações do mundo conhecido. Qual era o mundo conhecido na época, galera? Idade Média. Já tinha tido grandes navegações? Não. Então o mundo que era conhecido era só o mundo europeu, tranquilo? Eles tinham uma ideia boa do que era a Europa. Mas o resto do mundo eles não tinham noção. Então essas partes que vocês veem aqui das Américas, da Ásia, tudo isso aqui era especulado. Eles achavam que seria mais ou menos assim, entendeu? É só uma especulação do que estaria ao redor da Europa. Então o item C ele tá o item correto, certinho, viu, galera? Pode marcar aí que o item C é isso mesmo. Fusão de elementos de diferentes tradições, por exemplo, igreja. O que tem a ver igreja com mapa? Nada a ver, mas tá lá. Nas representações do mundo conhecido. Na época, o mundo que se conhecia era só o mundo europeu. O pessoal não conhecia profundamente a Ásia, não conhecia nada da América. O pessoal não vinha para outros lugares. Se restringia à Europa. O pessoal tinha medo, galera, de pegar o oceano. Rezava a lenda que tinha monstros, rezava a lenda que tu ia acabar, que o mundo ia acabar e tu ia cair numa queda infinita, sem fim, tu sempre ia ficar caindo pro resto da sua vida. Tinha essas loucuras, tinha essas viagens, beleza? Na época. Então a letra C tá certinha. Vamos ver a letra D. Valorização das rotas comerciais nas ilustrações cartográficas. Galera, a valorização das rotas comerciais na cartografia só foi acontecer depois da época das grandes navegações. Quando a gente teve, por exemplo, o Reino de Avis lá na Península Ibérica, a Escola de Sagres lá em Portugal, foram instituições, né, que desenvolveram demais o estudo dos mares, o estudo dos 7 mares. E para entender como o mar funciona, você tem que entender o quê? De mapa, beleza? Então, nessa época, na época das grandes navegações, no inicinho ali, foi uma época em que a cartografia evoluiu, se desenvolveu demais. Demais mesmo. Porque agora o cara já tinha uma noção de que era a África, de que era a Ásia, ele conseguia andar ali de navio sem atracar, sem bater na costa, porque ele já tinha uma noção de posicionamento. Só para vocês terem uma ideia, na época das grandes navegações também foi criada a bússola, indicando direção norte e sul, que facilitou demais para o pessoal conseguir navegar nos mares. Mesmo com a bússola, o pessoal ainda se perdia, mas já diminuiu demais as perdas de pessoa que tinha, as perdas que a gente tinha de pessoa, de população, que se perdia nessas viagens, justamente viagens de oceano. Tranquilo? Então, quando ele fala aqui, ó, valorização das rotas comerciais, só depois, lá com a escola de Sagres, com o Reino de Avis, na época das grandes navegações. Tranquilo? Só vou botar aqui no chat, galera, como um lembrete para vocês darem uma estudada nisso daí. Porque o pessoal tá gostando de cobrar demais isso daí em prova. Se liga, se liga. Vamos lá. Ó. Como a navegação... caramba. Fala, deixa eu... Galera, depois pede pro André entrar de novo lá no grupo, galera, porque eu sem querer bloqueei ele aqui. Como a navegação... Como a navegação evoluiu. Aí vocês vão procurar lá depois para mim. Escola de Sagres, viu, galera? Escola de Sagres e Reino de Avis. Reino de Avis. Foram as duas situações, dois momentos iniciais que contribuíram demais para a predominância, né, de Portugal e Espanha, galera, no comando dos 7 mares, no comando das grandes navegações. Portugal e Espanha só eram potência por conta da Escola de Sagres e do Reino de Avis, que criou uma unidade. Lá dentro deles eles não brigavam, sacou? A Península Ibérica se uniu com o Reino de Avis e a Escola de Sagres era uma escola naval. Todo mundo ia para lá estudar técnicas navais, estudar bússola, estudar mapa, estudar o que é um capitão, o que é um bom bordo, um longebordo, um casco de navio, o que é a proa, identificar, estudar realmente navegação, tranquilo? Quem fez isso primeiro? Portugal e Espanha, por isso que eles conseguiram dominar várias colônias, tranquilo? Beleza. Vamos que vamos. Então, a primeira que a gente fez, que é a 37, a resposta ficou a letra C, viu, galera? 37, letra C. Tranquilo? Vamos para a próxima, 37C. Vamos para a próxima, vamos para 38. Vamos que vamos. Questão 38, família, vamos nessa. Analise a imagem a seguir.
Então aqui, galera, a gente tem uma imagem relativa à Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, vou colocar para vocês aqui só para vocês entenderem o que foi a Primeira Guerra Mundial. É o seguinte, a gente estava em um mundo expansivo. Todo mundo que tinha uma terra, um território, queria ter mais, entendeu? Todo mundo queria ter mais. Se a gente caminha um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, lá no final do século XIX, a gente tinha a partilha da África, o imperialismo que distribuía alguns territórios na África entre potências europeias. Beleza. Só que o que o povo europeu queria fazer? Eles queriam mais. Eles queriam conquistar territórios dentro da própria Europa. Tranquilo? Um território que estava lá dando mole para ser dominado era um território, galera, que a gente chama, até hoje, né, de Bósnia. A Bósnia era um território livre. O pessoal queria dominar. Então, era um território alvo dos países do leste europeu. Então, todo mundo queria dominar a tal da Bósnia. Beleza? A Bósnia. Os principais interessados em dominar a Bósnia, no final, ficaram dois grupos, que eram quem? O Império Austro-Húngaro, então, ó, tem um Império Austro-Húngaro de um lado, querendo dominar a Bósnia. E quem mais queria dominar a Bósnia, Caio? Fala aí, vou falar para vocês. A Sérvia. Então, a gente tinha uma treta inicialmente entre Sérvia e Império Austro-Húngaro para ver quem ia ficar com a Bósnia, beleza? Essa era a treta. Aí, o que aconteceu? Na época, né, o arquiduque, né, que era o cara que governava a Austro-Hungria, né, o Império Austro-Húngaro, que chamava Francisco Ferdinando. Aí o que esse cara fez? Ele, com aquela ideia louca de tentar dominar, ele era o cara que dava as caras na Bósnia, viu, galera? O arquiduque, né, que o pessoal chamava na época, né? O arquiduque o Austro-Húngaro Francisco Ferdinando. O cara queria dominar a Bósnia, só que ele tinha como adversário nessa tentativa de dominação a Sérvia, sacou? Então tem dois grupos ali tentando dominar a Bósnia. O que o cara fez? O Francisco Ferdinando falou o seguinte: galera, eu vou dar uma chegada lá na Bósnia. Vou ver como é que tá esse povo lá. Vou ver se tá fácil de dominar essa galera. Vou ver se tá bom de dominar. Vamos lá. Aí eles pegaram e foram lá na Bósnia. O arquiduque lá, todo engomadinho, pegou e falou: vou lá na Bósnia. Vou tentar dominar essa porra. Mas chegou lá só pra dar uma olhada. Aí beleza. No que ele foi pra dar uma olhada, galera, quando ele tava dentro do carro dele, houve um atentado contra ele. E pá! Tiro nele, tiro na mulher dele, os dois morreram. Morreu o arquiduque Francisco Ferdinando na visita que ele fez à Bósnia. Provavelmente quem matou ele foi algum extremista, né, ligado à Sérvia. Então tinha uma treta, Império Austro-Húngaro versus Sérvia, para ver quem ia dominar a Bósnia. O arquiduque austro-húngaro foi lá na Bósnia e falou: isso aqui vai ser meu. Chegando lá, ele toma uns pipocos, toma uns tiros e é morto. Tá fora daqui. Aí a gente tem o estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Que é a morte e o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Aí agora tá feita a treta entre, de um lado, Império Austro-Húngaro e do outro lado o quê? Sérvia. Aí o que eles fizeram? Falou: caramba, é uma guerra mesmo, a gente tá entrando numa guerra. Essa guerra é perigosa. Por que essa guerra é perigosa? Porque a Bósnia, galera, era um país importante ali do leste europeu, era alvo para todo mundo, sacou? Todo mundo queria uma parte da Bósnia. Então o que aconteceu? Países começaram a apoiar o Império Austro-Húngaro e começaram a apoiar a Sérvia para ver se eles tinham alguma participação na Bósnia lá no final, depois que eles ganhassem a guerra, sacou? Ficou falando assim, ó, beleza, se eu ganhar a guerra aqui então, eu, Sérvia, prometo para vocês que eu vou dar um pedacinho para vocês. Agora fica do meu lado aqui na guerra, fica que eu vou dar um pedacinho para vocês lá no final, beleza? Aí o que aconteceu? Se liga nessa pegada. Galera, a Rússia começou a ajudar os sérvios. Os austro-húngaros começaram a ser ajudados por quem? Pelos alemães, tranquilo? Então agora a gente já tinha um conflito mais robusto. A gente já tinha de um lado Império Austro-Húngaro e alemães, Império Alemão, né? E já tinha do outro lado também gente grande, Sérvia e Rússia. Então já tinha dois caras fortes de cada lado. O que esses caras fizeram? Foram estudando técnicas de guerra, comprando armas, se armando e falou: ó, ano que vem é guerra, ano que vem o pau quebra, beleza? Aí o pessoal começou a se preparar para a guerra. Esse ano era mais ou menos 1914. Todo mundo começando a se preparar para essa guerra mundial, que já começava a reunir potências. De um lado a gente já tinha Império Austro-Húngaro, beleza, que se aliou a ele quem? Alemanha. Do outro lado a gente tinha Sérvia, que se alinhou a eles quem? Rússia,
Beleza. Aí o que aconteceu mais? Aí esse grupo, que já tinha Sérvia e Rússia, se juntaram ainda França e Reino Unido. E durante a guerra também foi entrar lá pelo lado deles, Estados Unidos. Do outro lado, que a gente já tinha Império Austro-Húngaro e Alemanha, se alinharam a ele. Mas quem, galera? Vou falar para vocês. Pega o Império Turco-Otomano, tranquilo? Também conhecido como Império Otomano, né, na época. E também quem começou a se aliar a esses caras foram a Prússia, beleza? Então eles agora tinham uma aliança forte. Império Austro-Húngaro, Alemanha, Prússia, beleza? Prússia e Império Turco-Otomano. E do outro lado, Sérvia, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. Então agora tinha só cachorro grande de cada lado. A guerra estava prestes a começar, galera. Aí pá, começa a guerra. Começa a guerra. No começo, só da Alemanha batendo em todo mundo. No começo, a Alemanha estava do lado do Império Austro-Húngaro, ela já declarou guerra contra todo mundo. Declarou guerra contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra os russos, contra todo mundo. Contra a Espanha, viajei. Contra a França, contra os Estados Unidos, contra todo mundo. Contra todo mundo que estava do lado do porto, a Alemanha falou, vou bater, vou estrancar, vou tirar sangue, vou sacanear vocês. A galera falou o seguinte, não, vai fazer nada disso não, pô. Vai fazer isso não. E começaram a atacar a Alemanha também. Atacar, até que eles conseguem vencer a guerra. A Sérvia vence a guerra, os Estados Unidos vencem a guerra. Porque eles conseguiram produzir mais. Porque na época eles estavam sendo atacados pelo Império Alemão, o que aconteceu? O pessoal lá dos Estados Unidos ficou produzindo arma, e os alemães atacando. Quando foi ver, os alemães já tinham atacado tudo, já tinham perdido suas armas. Só que do outro lado lá, o pessoal dos Estados Unidos estava produzindo. Aí quando a Alemanha já tinha acabado com seus estoques de armamento, os Estados Unidos já tinham produzido pra caralho. Aí foram lá e deram contra-ataque neles e venceram a Primeira Guerra Mundial. Aí a Alemanha sai derrotada da guerra, indignada. Tinha até comentado com a galera aí na aula passada, né? A Alemanha sai da guerra derrotada, né? Aí ela perde na justiça vários direitos, né? Um acordo, né, que ficou conhecido na época. Aí o que o pessoal fez? A Alemanha, na época, o acordo ficou conhecido como Tratado de Versalhes, né? A Alemanha teve que devolver alguns territórios da França, né? Por exemplo, a Alsácia e a Lorena, a Alemanha teve que se desmilitarizar, a Alemanha teve que pagar a indenização. O pessoal tentou fazer de tudo para que a Alemanha ficasse quieta, para que não houvesse no futuro novas guerras. A gente sabe que isso não aconteceu, que isso criou um sentimento de revolta no povo alemão, e lá na frente do nascimento do Hitler tem a Segunda Guerra, né? Beleza. Então vamos lá, galera. Só um resuminho de que foi a Primeira Guerra Mundial aí. Aí vamos para os itens. Vamos lá, vamos nessa. Tem alguma dúvida, galera, em relação à Primeira Guerra que vocês querem tirar? Vamos que vamos nessa. Seguinte, vamos lá. O mapa publicado em 1914 representa a Europa no contexto da Primeira Guerra Mundial, destacando a participação estratégica das tropas italianas no controle do Mar Mediterrâneo. Galera, a Itália, a participação da Itália na Primeira Guerra ela é muito engraçada, né? Porque é o seguinte, a Itália começa a Primeira Guerra do lado da Alemanha, do lado do Império Austro-Húngaro. Só que no desenrolar da guerra, a Itália fica achando ruim e fala assim, caramba, galera, que coisa estranha. Eu acho que se eu ficar do lado dos caras aqui da Alemanha, eu vou perder essa guerra. A Itália foi lá e mudou de lado. Então a Itália muda de lado antes da guerra começar propriamente dito, né? A Itália muda de lado antes do início oficial da guerra, sacou? Então a Itália vai lá e muda de lado. Então não teve participação estratégica nenhuma da Itália. Tranquilo? Então a letra A tá errada. Vamos ver a letra B. Resistência armada ao avanço das tropas comunistas na região dos Balcãs. Galera, Balcãs é o que a gente falou ali do povo do leste europeu, né? Os Balcãs são um povo que está ligado ao leste europeu. Então, lá nos Balcãs, a gente vai ter a disputa por quem? Pela Bósnia, sacou? A disputa é pela Bósnia. É o que o pessoal está falando? A resistência comunista das tropas dos Balcãs. Então é o seguinte, ó. Como é que começa a guerra? Eu vou explicar para vocês. O pessoal tenta tomar o controle lá da Bósnia. Só que a Alemanha, no começo da guerra, estava muito forte mesmo, sacou? A Alemanha, no começo da guerra, estava atacando todo mundo. A Alemanha foi lá e conseguiu dominar os Balcãs por um tempo. Aí, o que o pessoal da Rússia fez? Falou, ó,
realmente a Alemanha está atacando demais aqui na Bósnia, a gente não tem como vencer a Alemanha. A Rússia foi lá e tirou as tropas da Bósnia. E voltou, todo o exército russo voltou para a Rússia. Quando eles voltam para a Rússia, lá na Rússia, tem a tal da Revolução Russa. Sacou? Aí só na Revolução Russa que a gente vai ter o nascimento do comunismo como a gente entende, sacou? Então tem como falar em resistência dos comunistas se quando eles estão sendo atacados, eles não são comunistas ainda. Só depois do ataque eles vão lá para a Rússia, onde vai ter a Revolução Russa, o comunismo vai vir à tona com força, aí sim eles voltam para a Primeira Guerra Mundial e conseguem vencer. Só que nesse primeiro momento, quando eles estão sendo atacados, não dá para a gente chamar eles de comunistas, tranquilo? Então, quando ele fala da resistência, a resistência é durante o ataque alemão, beleza? O ataque alemão aconteceu antes da Revolução Russa. Só depois da Revolução Russa que a gente tem o comunismo. Então, a letra B não dá certo por conta da linha cronológica, entendeu? Porque, tipo assim, como é que os caras vão ser comunistas se a Revolução Russa só acontece depois do ataque alemão? Então, não dá. Então, por condizência cronológica, a letra B está errada. Vamos ver a letra C. Submissão dos generais britânicos aos militares da Europa continental. Vamos lá, vamos entender essa daqui, ó. Galera, quando a gente entra numa guerra, todo mundo é aliado, lado a lado, em condição de igualdade, beleza? Então, os generais britânicos, eles não eram obrigados a serem submissos, por exemplo, aos generais norte-americanos. Não existia essa obrigação. Eles faziam, na verdade, era um trabalho conjunto. Eles reuniam a inteligência dos exércitos. Então, vamos pegar o general do exército inglês, o general do exército francês, o general do exército americano. Vamos três se reunir e, a partir disso, a gente toma nossas decisões. Não existe hierarquia entre generais, mesmo que eles forem de exércitos diferentes, beleza? Tranquilo? Então, o general inglês, ele não obedece ao general norte-americano, eles estão na mesma condição de igualdade. Na verdade, eles se reúnem para debater estratégias durante o período de guerra, sacou? Então, tipo assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Então, tá tendo um conflito de trincheira claro entre Inglaterra e Alemanha. Aí o general da Inglaterra vai lá e conversa com o general dos Estados Unidos e fala o seguinte, ó, tem como vocês me atuarem, não, me ajudarem nessa guerra de trincheira, não? Tem como vocês derem para mim uma forma da gente conseguir atacar em conjunto esses alemães? Tem. Vamos pensar nessa estratégia juntos. Então, eles vivem em condição de igualdade. General com general, galera, é igualdade, é igualdade. Agora, por exemplo, se eu pego um general alemão e um soldado austro-húngaro, o soldado austro-húngaro, num momento de guerra, tem que responder ao general alemão, tranquilo? Mas dentro do mesmo cargo militar, não existe essa hierarquia, tranquilo? Então, não existe submissão dos generais britânicos aos militares da Europa continental, que no caso seriam os militares norte-americanos. Não existe isso, tranquilo? Letra C está errada. Vamos ver a letra D. Manifestação do poderio bélico russo sobre a Europa Oriental. Agora vocês vão me entender, olha lá, vamos entender. Então, vamos lá, a guerra começou. Tá a Alemanha e a Áustria-Hungria de um lado, Rússia e Sérvia do outro, para ver quem vai ficar com a Bósnia. Beleza. No começo, a Alemanha vem forte, viu, galera? Vem forte, principalmente lá no leste europeu. A Alemanha vem forte. Vem destruindo todo mundo. Aí a Rússia começa a ser atacada. A Rússia atacada começa a fazer o quê? Resistência, começa a resistir ao ataque. Só que a Rússia resiste tanto, chega uma hora que não tem mais como se proteger. E o que a Rússia faz? Foge. Tira as tropas russas de campo e elas voltam para Moscou. Beleza. Quando ela retira as tropas russas de lá, vai para Moscou, tem a Revolução Russa. Depois da Revolução Russa, tem a entrada dos Estados Unidos na guerra. Quando os Estados Unidos entram, eles entram para arregaçar, para ganhar, para destruir, para aniquilar. E eles conseguem. Então, são dois momentos distintos. O momento em que a Rússia é atacada, volta para a Rússia, faz a Revolução Russa, depois ela volta, com a ajuda dos Estados Unidos, vai lá e consegue derrubar o exército alemão. Tranquilo? Então, quando a gente fala assim, ó, manifestação do poderio bélico russo sobre a Europa Oriental, é isso que o mapa está querendo mostrar para a gente. Saca só a imagem. Olha o poderio bélico russo depois da ajuda dos Estados Unidos. Estão vendo? Essas máquinas todas aqui que vocês estão vendo, ó, os cachorros também, ó. Tudo isso é uma representação do poderio russo. Estão vendo? Pá! Tá vendo os caras com cachorrinho aqui, ó? A Rússia vem num ataque, ó, gigantesco. Ó, o cachorro de 3 cabeças, um trator.
que a Rússia agora vai tomar conta de tudo que está lá no leste europeu. Tranquilo? A resposta, então, desse item, galera, vai ficar a letra D. 38, letra D. D de dado. 38, letter D. Tranquilo, família? Vamos mais. Vamos para 39. Vamos nessa. Vamos nessa. Analise o cartoon a seguir. Vamos que vamos. Então aqui, galera, a gente tem uma imagem, né? A primeira imagem é de, aparentemente, né, um homem branco fazendo safari na África, né? E com empregados, né, subalternos também, só que negros, né? Então tem um homem branco fazendo safari na África e subalternos negros fazendo um trabalho escravo, né? Beleza. Na imagem, na segunda imagem, em tese, a gente tem um homem negro, né? Pelas vestimentas dele, a gente consegue deduzir que é um homem negro que tem um poder político importante, né? Essa roupa aqui, galera, geralmente é de chefe de tribo, sacou? Esse aqui tá com cara de ser um chefe de tribo. Geralmente é chefe de tribo. E no chapeuzinho dos caras e no cartaz desse cara aqui tá escrito a mesma coisa que ele tá falando aqui, ó. Então, geralmente é um chefe de tribo, esses caras aqui estão fazendo propaganda política, sacou? Então, esse aqui é um chefe de tribo, beleza. Então, vamos lá, vamos ver. No cartoon de Fritz Berender, publicado em um jornal alemão da década de 60, qual característica do processo de descolonização política da África é criticada? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Que tá aparecendo transferência de poder, né? Que é tipo assim, ó. No começo, no princípio, quando os caras descobriram a África, quem dominava a África eram os países europeus, né? Quando a gente caminha para o século XIX, lá quando vai rolar a partilha da África, a gente vê claramente que os grupos europeus estão dominando vários países lá na África, beleza. Só quando a gente caminha para o final do século XIX, se começa o século XX, tem toda uma pressão internacional da Ásia, das Américas, para que não houvesse mais processos colonizatórios. O pessoal não queria mais que o pessoal simplesmente chegasse e colonizasse a África, tirasse as riquezas da África, destruísse a natureza da África. O pessoal não queria mais isso. A comunidade internacional fazia pressão para que os imperialistas abandonassem a África. Só que o povo europeu é um povo que não é idiota, sacou? É um povo esperto. Aí o que eles fizeram? Em vez de simplesmente largar o país de mão e ir embora, o que eles fizeram? Eles falaram o seguinte: ó, em vez de eu abandonar o país aqui, eu vou colocar para vocês um representante de vocês, beleza? Com o jeito de vocês. Se é um país africano negro, vai ter um representante negro, de tribal, igual vocês, beleza. Aí eles chegaram lá e colocaram um representante tribal, beleza, do jeito que eles queriam. Só que o representante que eles colocaram ali não era um representante realmente para tomar conta do povo, ter autonomia de tomar suas próprias decisões, não era isso. Eles colocaram no cargo de governante um cara que devesse favores para eles. Então, tipo assim, olha, eu vou te colocar aqui no cargo, mas é o seguinte, você vai ficar aqui no cargo, mas só como uma figura decorativa. Na verdade, você vai ter que fazer tudo que eu mando. Então, apesar de, teoricamente, os europeus terem retirado sua influência dos territórios africanos, na verdade, eles não fizeram isso. Eles só nomearam para o cargo de governante alguém da confiança deles. Se alguém da confiança deles agora está em jogo, está lá tomando suas decisões, ficava fácil para os caras continuarem dominando a África, mesmo não estando ali presencialmente. Eles colocavam um representante local, mas quem dava as ordens era o representante europeu ainda, sacou? Então tinha um cara que era da sociedade local, negro, da tribo, mas quem estava mandando ainda, na verdade, era um cara europeu, que mandava lá da Europa. O cara que estava aqui, ele era só um representante das vontades dos países europeus. Tranquilo? Vamos lá, vamos lá. Então os caras, na verdade, não largaram o osso. Não deixaram de explorar, de dominar a África. Eles simplesmente falaram, ó, a gente está saindo, tá? Agora vocês vão ter um governante local. Mas o governante local está simplesmente lá para escutar o que o europeu tem a dizer. Vamos nessa, vamos nessa. No cartoon de Fritz Berender, publicado em um jornal alemão da década de 60, qual a característica do processo de descolonização política da África é criticado? É que, na verdade, eles não deixaram de descolonizar, eles simplesmente substituíram eles no governo por um cara deles. Tranquilo? Então é mais ou menos assim. Eu não quero dar aula para vocês, mas eu boto o Thiago para dar aula. Tá ligado? É a mesma fita. É a mesma coisa. Entendeu? É, na verdade, eu que estou dando aula, porque eu simplesmente falei para o Thiago dar uma aula de um assunto que eu quero que ele dê. Entendeu? Então, ele vai manter
a vontade do povo europeu, apesar de tudo. Então, na verdade, ele não vai estar descolonizando, ele vai só estar trocando o representante. Mas, na verdade, o representante atende aos mesmos interesses. Vamos nessa. A divisão dos territórios coloniais, de acordo com a concepção europeia, desconsiderando as questões, ordens étnicas e raciais. Galera, isso aí aconteceu demais, aconteceu mesmo. O que o pessoal fez? Na hora de fazer a partilha da África, eles colocaram grupos rivais no mesmo continente, no mesmo país, desculpa. Aconteceu isso claramente, galera, lá em Ruanda, na África. Lá em Ruanda, na África, eles juntaram duas tribos extremamente rivais no mesmo lugar, que foram os Hutus e os Tutsis. Eles ficaram juntos, galera, lado a lado. O que aconteceu? Se mataram. Mas não é isso que o Fritz Berender está querendo criticar aí na obra. Vamos ver a letra B. A influência das metrópoles no processo de transferência do poder para líderes nativos nas colônias, buscando mantê-los como aliados. É isso aí, a letra B está certinha. Então ele tira o líder europeu, coloca um cara africano nativo, mas na verdade o nativo está ali só para atender aos interesses dos europeus. Tranquilo? Então eles buscam mantê-los como aliados, buscam mantê-los como agentes do interesse deles. Tranquilo? Fala, ó, pô, irmão, te coloquei no cargo de presidente, pô. Te coloquei no cargo de presidente. Então, na hora de vocês exportar petróleo, exporta para mim, porque eu coloquei você como presidente. Vai exportar para outro? Não. Então, o representante ali continua atendendo às necessidades do europeu, beleza? A resposta correta é a letra B. Mas vamos entender porque a C está errada. A formação de comunidades políticas pela agregação das antigas colônias, mantendo o idioma da metrópole como elemento de identidade. A gente sabe que não, né, galera? Várias colônias africanas tiveram agora o idioma da tua metrópole, né? Por exemplo, no caso de Portugal, a gente vai ter, por exemplo, Moçambique, Angola e Cabo Verde falando português, que é um idioma lusitano, português. E o pessoal lá fala português. Não fala mais a linguagem africana, nativa. Fala agora português. No caso, por exemplo, das colônias francesas na África, né? Se for pegar, por exemplo, Gana, Togo, Costa do Marfim, eles falam o quê? Francês. Tranquilo? Então, eles não mantiveram a língua como identidade. Eles realmente tiraram a linguagem. Agora, nem mais a língua dos caras eles podem ter. Aqui no Brasil, a gente sabe, né? A gente perdeu o nosso tupi-guarani pelo português. Tranquilo? Hoje em dia, o tupi-guarani não é mais língua oficial do Brasil. O Brasil tem duas línguas oficiais, que são português, né? E Libras, né? Libras, linguagem de sinais. Oi, meu nome é Caio. Beleza. Tamo junto. Vamos nessa. Vamos ver a letra D. A substituição dos governantes europeus por líderes religiosos locais, favorecendo o surgimento de conflitos armados internos. Não, né? Ele não colocou líder religioso no local, não. Ele colocou líderes de interesses deles. Não precisava ser religioso, mas sim de interesse do europeu. Tranquilo? Pode ser um chefe de tribo, pode ser um líder religioso, pode ser um líder social. Independe. Só quer que os caras atendam à necessidade dos colonizadores. Tranquilo? Então a letra D está errada. A resposta da questão 39, né? Acabou ficando realmente a letra C. 39C. 39, letra C. Vamos mais. Vamos para D. D. Vamos nessa. Ah, questão D. Essa aqui é massa, viu, galera? Vamos ver se vocês pegam essa daqui, ó. Princesa Isabel libertou os escravos em 1888. Getúlio Vargas libertará o povo brasileiro em 1950. Panfleto da campanha de Getúlio Vargas à presidência da República em 1950. Isso aqui era de eleição, viu, galera? O santinho de eleição do Vargas, né? Ele tinha sempre a proposta de tentar libertar os pobres, né? E aqui a gente já fala do Vargas na década de 50, né? Década de 50, depois da Era Vargas. A gente vai ter a Era Vargas entre 30 e 45 e vai ter a volta do Vargas depois, em 51. Tranquilo? Pelo queremismo. O povo queria o Vargas de volta. Mas por que, cara? Vocês acham que o povo queria o Vargas de volta? Seguinte, porque o Vargas, galera, foi o cara que criou a CLT. Foi o cara que deu o direito para o trabalhador brasileiro. Antes o pobre aqui no Brasil, galera, não tinha direito nenhum mesmo. Agora o pobre conseguiu direitos graças ao Getúlio Vargas. E o pobre deve isso a ele. Ele via no Vargas como um cara libertador. Porque o pessoal pensava assim, ó, se entrar outro governante aí que não seja o Vargas, esses caras vão tirar os nossos direitos. Então mantém o Vargas, porque ele deixará o povo brasileiro trabalhar, beleza? Essa era a proposta de campanha do cara. Ele consegue se reeleger. Ele se mantém 15 anos no poder, galera, dando golpe.
Só que ele volta em 51 agora eleito. Eleito pelo povo, pelo movimento popular, pelo queremismo. Na volta dele, ele descobre que aqui no Brasil tem reservas de petróleo. Ele quer criar uma empresa de exploração do petróleo. Na volta dele, ele cria a Petrobras e vem com a campanha "O petróleo é nosso". Aí o povo já começa a acreditar mais nele. Caramba, o Vargas é o cara, ele é o salvador, ele deu petróleo pra gente, ele deu direito trabalhista pra gente. Esse cara é o cara que eu quero. E essa era a vontade do povo brasileiro, tranquilo? Aí o que aconteceu? O Vargas, galera, vai ficando no poder quando ele assume, né? Só que o Vargas, ele lidera contra a vontade das elites, porque quando ele volta ao poder, ele tá no poder por conta do povo. Então ele tá ali para servir o povo. As elites brasileiras ficam incomodadas e começam a tentar minar o mandato do Vargas. Aí o que aconteceu? Tinha um jornalista na época, Carlos Lacerda, que criticava demais o getulismo, né, o modo do Getúlio governar. Aí não se sabe ao certo, mas a gente sabe que o Getúlio ficou puto com esse cara, com esse Carlos Lacerda, que estava criticando ele. Aí um certo dia, né, esse Carlos Lacerda, ele tinha segurança particular, né? Ele estava caminhando por uma rua lá no Rio de Janeiro, né, chamada de Rua Toneleiras, né? Aí lá na Rua Toneleiras, esse Carlos Lacerda, ele vira alvo de um tiro. Quando ele vira alvo de um tiro, o segurança dele morre. E outro tiro passa nele por raspão. Ele acaba vivo. Aí o pessoal vai atrás para descobrir quem foi que deu esse tiro no Carlos Lacerda. E descobrem que esse cara era um segurança particular do Getúlio Vargas. Aí o pessoal fala, caramba, o Vargas armou contra a oposição. Armou contra um crítico dele. Aí agora todo mundo se vira contra Vargas. A população, porque acha que o Vargas agora está querendo instaurar uma nova ditadura, porque ele está matando seus opositores, e os opositores também, porque eles estão sendo atacados pelo Vargas. Aí começam a pressionar cada vez mais o Vargas. Aí o Vargas depois acaba se suicidando, né? Reza uma lenda aí que o Vargas foi suicidado, né? Na verdade, os militares chegaram lá e mataram ele. Mas a ideia oficial é que realmente ele se suicidou, por tanta pressão que ele sofria, tanto da população como de seus opositores, tranquilo? Mas o Vargas volta ao poder em 50, reeleito, por conta de uma vontade popular que queria ele, porque acreditava que ele manteria os direitos trabalhistas, e também porque o pessoal queria o petróleo de volta. O pessoal estava engajado naquela campanha, o petróleo é nosso. Então a população queria um petróleo próprio e acreditou no Vargas. Só que quando ele volta ao poder, ele fica meio com medo, acha ruim a crítica dos opositores, acha ruim as críticas feitas pelo Carlos Lacerda. Em tese, teoricamente, isso aqui não é oficial, viu, galera? Teoricamente, manda matar ele. O atentado não é bem sucedido, todo mundo fica sabendo, Vargas cai no desgosto popular e acaba tirando sua própria vida. Tranquilo? Vamos nessa. Após sair vitorioso nas eleições a que se refere o panfleto de campanha política, o governo desse presidente ficou caracterizado pela aproximação com as massas, adotando a tendência de governos carismáticos. É isso mesmo. O Vargas, galera, na volta dele, ele pregava para o povão. Ele usava propaganda ideológica para atender às necessidades do povão. Ele falava, ó, eu dei direito trabalhista para você, então vem pro meu lado. Ele falava, ó, tô buscando petróleo pra gente, agora a gente vai ser um país produtor de petróleo. O pessoal já ficou todo orgulhoso, falou, caramba, Brasil, que chique, hein, produzindo petróleo. Todo mundo foi pro lado dele. O Vargas, galera, ele era mais ou menos que nem o Lula, né? Tinha um discurso populista. Ele sabia falar com as massas. Ele falava com eloquência e tal, o pessoal acreditava, ele era um cara do povo. Beleza. O Vargas também, galera, no primeiro mandato dele tinha criado a DIP, né? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo. Ele utilizava muito disso para se comunicar com as massas. Na época, o rádio, galera, todo mundo escutava, não tinha televisão. O cara soltava uma notícia no rádio, no horário nobre, todo mundo ficava sabendo. Todo mundo ficava sabendo, ficava tendendo pro lado do Vargas. Todo mundo queria ficar do lado do Vargas. Então o Vargas, ele era muito político, ele falava com as massas, ele tinha um poder carismático. Ele era o tal do líder carismático. Assim como Lula, assim como Hitler, beleza? Pessoas que são levadas à frente pelo carisma. O Bolsonaro também, né? A população que gosta dele gosta pelo jeitão dele. Fala, o Bolsonaro não tem medo de falar as coisas, de botar o dedo na cara. Ele é um líder carismático, beleza? Então a letra A, galera, tá certinho mesmo. Vamos ver a letra B. Criação do multipartidarismo, a gente sabe que não, né, galera? O multipartidarismo, ele vem depois do Vargas, né? No primeiro mandato do Vargas, ele caça a maioria dos partidos, ele deixa só 2, né?
Ele deixa só dois partidos, só um de direita e um de esquerda, só um conservador e um liberal, né? No caso dele foi a A e B e a ANL que ele tinha deixado. Ele tinha deixado o bipartidarismo. Aí depois ele caçou os caras de esquerda, fez a tal da intentona comunista e deixou só um partido. O Brasil virou unipartidário, sacou? Aí quando Vargas sai, os caras voltam com multipartidarismo. Aí podia ter vários partidos. Quando Vargas sai. Então as eleições que coloca, por exemplo, o Dutra no poder, depois do Vargas, já era multipartidária. Só que quando o Vargas volta, é multipartidária ainda. Então não foi o Vargas que criou o multipartidarismo. Foi o pós-Vargas. Foi no governo do Dutra. Tranquilo? Então a letra B também tá errada. Vamos ver a letra C. Ah, desculpa. A B tá errada, a A tá certa. Vamos ver a letra C. Alianças com líderes militares, favorecendo a instituição de um governo ditatorial. Não, galera. A ditadura do Vargas, com aliança com militares, foi no primeiro mandato. No segundo, não teve aliança nenhuma, não teve ditadura nenhuma, não. Ele nem chegou a terminar o mandato dele, se estudou antes. Tranquilo? A letra C está errada. Vamos ver a letra D. A aplicação de leis contra o racismo, garantindo os direitos e as liberdades fundamentais. Não, ele não fez leis antirracistas, viu, galera? Isso é errado. Letra D, nada a ver. Antirracismo, galera, foi só nas políticas afirmativas que teve aqui no Brasil, só lá na frente, só lá no governo do Lula, sacou? Aqui não tem nada a ver. Então, a letra D está errada. Então, a resposta correta ficou mesmo a letra A. 40, letra A. Vamos lá, galera. Vou colocar o gabarito. Dúvidas, família? Vocês estão caladão aí? Tá tudo certo? 40, letra A, viu? Vamos que vamos. Vamos para a próxima. Vamos para 41. Vamos nessa. Leia o texto a seguir. Se desde sempre abundaram as cozinheiras, também é verdade que os grandes nomes da arte culinária foram quase sempre do sexo masculino. A culinária, né, família? A gente vê que a cozinheirona, aquela que pega no batente, que faz o trabalho pesado, geralmente ela é mulher. Agora, o chefe de cozinha, que é aquele cara que cria novas receitas, o cara que estudou a gastronomia mesmo, o maître, ele sempre é o quê? Homem. Sempre é homem. A gente vai lembrar lá do Fogaça, vai lembrar do Jacan, vai lembrar dos personagens lá do Ratatouille, vai lembrar do Atala, né, aqui no Brasil, né, o cozinheiro Atala no Brasil. Geralmente os grandes cozinheiros são homens e as cozinheiras mesmo, que pegam no batente, fazem um trabalho grosso, feijão com arroz, são mulheres. Então o que pensa é o homem e o que faz o trabalho pesado são as mulheres. Vamos entender essa história aí. Vamos lá. Imagem estereotipada ou não, certo é que por toda a Europa a cozinheira esteve associada à confecção dos pratos tradicionais e saborosos, que se repetiam sem perspectivas de inovação. Enquanto o cozinheiro era o artista, artesão, dotado do espírito inventivo. Assim se compreende que o século XIX tenha assistido um pouco... Olha que parte massa. Assim se compreende que o século XIX tenha assistido um pouco por todo lado, a diferenciação clara entre o cozinheiro profissional, o maître, e o cozinheiro doméstico. Frequentemente, uma cozinheira. E que, na atualidade, essa divisão tem assumido algum radicalismo. Então, vamos lá, galera. É muito doido isso daí, né? Que a ideia de quem estuda realmente gastronomia seja homem, né? Na média, né? Seja homem. E a mulher faça o trabalho pesado de cozinheira, né? Que é só receber as ordens, né? Deixa esse fogo na temperatura tal... por tanto tempo. Quem vai falar essas qualidades vai ser quem? O chefe de cozinha. Quem vai mexer lá no fogão? O cozinheiro. Beleza? Então, tem uma cabeça pensante na cozinha, que é o homem, e quem faz o trabalho braçal é a mulher. Por que vocês acham que isso aconteceu? Porque no começo, galera, quem tinha acesso ao conhecimento, quem tinha direito a estudar, era só homens. Então, só o homem podia fazer a faculdade de culinária. A mulher não. De gastronomia, né? Desculpa. A mulher não. Tranquilo? Isso se reflete até hoje, que a gente vai encontrar a maioria das mulheres cozinheiras, fazendo aquela nossa comida do dia a dia, e os chefes de cozinha, a maioria homens. Vamos tentar entender essa história aí. O paradoxo apresentado no texto, paradoxo é essa diferença, né, galera? Por que as mulheres só ficam de cozinheira e os homens só de chefe de cozinha? Que porra é essa? Vamos tentar entender. O paradoxo apresentado no texto se explica pela... Vamos lá. Letra A, hierarquização da estrutura social. Exatamente isso, galera. A sociedade ficou hierarquizada de forma o quê? Patriarcal, sacou? Então, na hora de hierarquizar a sociedade lá, que os caras faziam, ó, vamos colocar sempre como chefe o homem e sempre como subalterno a mulher. A hierarquia é essa. Chefe homem, subalterno a mulher. Até na cozinha. O chefe é o homem, a subalterna é a mulher. Isso aí foi se replicando na sociedade, tá aí até os dias de hoje, a gente pode observar.
Tranquilo? Então a hierarquia é essa. No começo só o homem podia estudar, então só o homem podia assumir os cargos de autoconhecimento. E na cozinha foi assim. Só o homem pode estudar, então só o homem vai ser o chefe. A mulher, já que ela não pode estudar, ela sempre vai trabalhar como ajudante. Isso criou uma hierarquia. O que é hierarquia, galera? Divisão de cargos. Então, no cargo de chefe, eu vou colocar quem se preparou mais, quem estudou mais. E geralmente é quem? Um homem. E no cargo de subalterno, de ajudante, eu vou colocar a pessoa que ajudou menos. A pessoa que estudou menos, beleza? Que teve menos acesso ao estudo, que é quem? A mulher. Por isso eu vou criar essa enorme hierarquização. Então a letra A tá o quê? Correta. Vamos ver a letra B. Valorização das atividades domésticas, não. Nunca teve valorização. Sempre quem trabalhou com a atividade doméstica sempre foi pouco valorizado, sempre recebeu pouco por isso. Ou às vezes nem recebeu. Geralmente a dona de casa, que trabalha muito, faz muita atividade doméstica, não é valorizado, não recebe um salário. Então não existe a valorização dessa classe de atividades domésticas. Vamos ver a letra C. Consolidação da sociedade de consumo, nada a ver, né? Sociedade de consumo é só no século XX, a gente está falando do século XIX, não tem nada a ver. O que é a sociedade de consumo, galera? Vocês sabem? É a sociedade que foi feita para consumir. A propaganda está desde a criança até o adulto. É mais ou menos o que a gente vai encontrar nos Estados Unidos antes da crise da Bolsa de Nova York, né? Quando eles criam aquele welfare state, estado de bem-estar social, que para você ser um cidadão que tem uma boa qualidade de vida, obrigatoriamente você deve consumir. Você deve ter o carro do ano, a casa da moda, você deve andar com as melhores roupas. Então, a cultura do consumo, a sociedade do consumo, só surge no começo do século XX, que a gente está falando do século XIX. Vamos ver a letra D, internalização das gastronomias regionais, né? Galera, não é por isso, né? Não é por isso. Essa hierarquia na cozinha a gente consegue ver não só no princípio, lá na Europa, a gente vê até hoje. Isso aí é tudo por uma distorção da ordem social. Porque no começo quem estudava só homem, então só o homem assume o cargo top. A mulher não estudou, assume o cargo mais baixo. Era isso que rolou e se reflete na sociedade até hoje. Não foi porque a cozinha ficou internacional que agora só cozinha homem, não tem nada a ver. A gente tem várias chefes de cozinha internacionais que são mulheres. Paola Masterchef mostra isso aí pra gente. Se a gente pegar também, galera, os campeões do Masterchef mundial, né? Se a gente pegar o Masterchef Colômbia, o Masterchef Estados Unidos, o Masterchef Brasil, os campeões geralmente são mulheres, beleza? Tanto do kids quanto do adulto. Então não tem nada a ver falar que a cozinha internacional é mais restrita para homens, não é nada a ver, letra D tá errada. A resposta, então, do item 41 acabou ficando realmente a letra A. 41A. 41, letra A. E vamos para a última do dia, família, que é a 42. Vamos que vamos. Item 42. Vamos que vamos. Leia o texto a seguir. A diferenciação... isso aqui é muito doido. A diferenciação entre o tocantinense e o goiano, entre o explorado e o explorador, entre a ocupação do norte por jesuítas pacíficos e a do sul por bandeirantes violentos, serviu de alimento à narração da epopeia tocantinense e de base para justificar a separação do território goiano. Vamos lá. O texto destaca um argumento utilizado no discurso sobre a identidade tocantinense na década de 80. Esse argumento permitiu a afirmação da ideia de que a história do Estado foi originalmente marcada pela preocupação com... Então vamos lá, galera. Não sei se vocês lembram, né? Vamos caminhar lá para o passado, Brasil Império. Época do ciclo da mineração. Todo mundo começa a vir aqui para o Goiás. Todo mundo começa a vir para o centro do Brasil. No centro do Brasil tinha várias minas de ouro, beleza? O europeu sozinho não conseguia ir lá, quebrar a pedrinha, catar o seu ouro e levar para casa. Ele precisava da ajuda de quem? Do escravo. O escravo tinha que trabalhar obrigatoriamente nas minas de ouro. Então é óbvio, galera, é óbvio que os locais que tivessem mais minas de ouro, automaticamente seriam os locais que teriam o quê? Mais trabalho escravo. Tranquilo? Então, se eu comparo, por exemplo, o Tocantins, que fica mais ao norte, com Goiás, que fica mais ao sul, o que eu tenho que entender? Qual que tinha mais reserva de ouro? Goiás era. Então, Goiás tinha mais reserva de ouro. Se o Goiás tinha mais reserva de ouro, Goiás tem mais o quê? Trabalho escravo. Preciso de trabalho escravo para conseguir achar o ouro. Tranquilo? Então, pensa bem, só raciocinar. Onde eu vou ter mais minas de ouro, eu vou ter mais trabalho escravo, porque eu vou ter mais postos de emprego, mais gente para trabalhando ali. Se um local que tem pouco, eu vou ter pouco escravo trabalhando, eu vou ter pouco trabalho escravo, tranquilo? Pouco ouro, pouco trabalho escravo, muito ouro, muito trabalho escravo, tranquilo? Então, vamos lá.
Vamos lá. O texto destaca o argumento, né? Vamos lá. Esse argumento permite... Por que que o norte foi mais tranquilo e o sul foi mais escravista? Porque o Tocantins, que fica mais ao norte, não tinha tanta mina de ouro, então não teve tanta escravidão. O Goiás tinha muita mina de ouro, então teve muita escravidão. Então vamos lá. Vamos lá, vamos para os itens. Esse argumento permitiu a afirmação da ideia de que a história do Estado foi geralmente marcada pela preocupação com, vamos lá, a valorização dos rituais tradicionais e com a manutenção do sistema religioso dos povos indígenas, não. O sistema religioso dos povos indígenas foi retirado, né? Os indígenas foram o quê, galera? Catequizados. Se os índios antes acreditavam, isso aí para tudo quanto é lado serve, viu? Os índios no Brasil, no geral, todos eles foram o quê? Catequizados. Então eles perderam sua religião nativa, sua religião base. Se antes os índios adoravam fenômenos da natureza, agora os índios eram obrigados a adorar quem? Jesus, Deus, tranquilo? Então, ó, os jesuítas, eles não fizeram essa predileção. Eles catequizaram todo mundo, o tocantinense, o goianiense, todo mundo, tranquilo? Então, religião não foi esse critério de separação. Vamos ver a letra B. A exploração das riquezas naturais e com o isolamento de comunidades indígenas, né? Galera, essa aí já faz mais sentido, né? Quando a gente fala em exploração das riquezas naturais, fica mais tranquilo da gente conseguir entender. Por quê? É realmente a exploração de riquezas naturais que fez a diferença? É, porque o Goiás tinha mais, ele foi mais explorado. O Tocantins tinha menos, ele foi menos explorado. Beleza? Beleza. Só que quando ele fala aqui, ó, isolamento das comunidades indígenas, aí não. Porque no Tocantins as comunidades não estavam isoladas, elas estavam à mostra, todo mundo via, estava explícito. Elas não estavam isoladas, não foi porque elas estavam escondidas que elas conseguiram se defender, não foi por isso. Foi simplesmente pelo fato de lá não ter ouro. Então, se ele tivesse parado aqui em exploração de riquezas naturais, beleza. Só que ele continuou, então o item está errado. Beleza? Vamos ver a letra C. Os direitos dos colonos e com a legitimação da escravização das populações indígenas. Galera, vamos tentar entender. Nessa época aí, a época da mineração, não estava legitimada a escravização de povos indígenas. Já não podia mais. Quem que fazia isso? Os bandeirantes, mas era algo não oficial, beleza? Não era oficial, então o cara ia lá e fazia. Hoje em dia, por exemplo, trabalho de escravo está proibido. Só que o Ratinho, o apresentador do SBT, estava cheio de escravo na fazenda dele. Então, você falar que legitimar é falar que tá na lei, proibindo escravo. Não tava, né, galera? Não tava. Então, na época, tava rolando escravização mesmo. Não tinha jeito. O pessoal falava de escravização, desculpa. O pessoal falava de escravização, fazia, mas não era oficial, já estava proibido. No caso do indígena, no caso do africano, podia rolar solto. Foda-se, o pessoal não tava nem aí. Vamos ver a letra D. Os saberes nativos e com a preservação das sociedades indígenas. Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender isso daí, ó. Mas vocês pegam essa visão desse item muito doido. É o seguinte, por que os do norte foram preservados e os do sul não? Vamos tentar entender essa loucura aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem entender. Os saberes nativos, o índio que sabia demais, não era bom para ele, não. Não era que o índio que sabia, ele estava protegido, não. O índio que sabia, ele se lascava. Era esse que o bandeirante queria. Era esse que o bandeirante queria pegar. Porque o bandeirante, galera, ele é filho do índio com o europeu, sacou? Então ele tem um pezinho no índio e tem um pezinho lá na Europa. Então ele tá perto dos índios para saber qual que é o índio mais esperto. Ele vai lá e cola nele. Quando ele cola nele, esse cara tá lascado. Se esse cara conhece bem o terreno, se esse cara sabe para onde os caras vão, se esse cara sabe onde tem ouro, é esse cara que eu quero escravizar. Então o saber do indígena, na verdade, era uma maldição. Porque o índio que morava no Goiás sabia que lá tinha muito ouro. Se ele sabia que lá tinha muito ouro, esse cara agora estava enrolado, porque o bandeirante queria a cabeça dele, queria que esse cara trabalhasse para ele achar ouro para ele, sacou? Então, a sabedoria naquela época, galera, era uma maldição. Porque quem sabia demais virava trabalhador escravo, tranquilo? Então, por isso a resposta é a letra D, que ela vai falar o seguinte, ó. Os saberes nativos e a preservação da sociedade. Se você sabia demais, a sua sociedade não seria preservada. Se você sabia de menos, que era o caso dos índios do Tocantins, aí sim, estava tranquilo, estava relax, você não seria escravizado, beleza?
Então, a letra D é a nossa resposta. 42D. 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 Beleza. Então, tranquilo, galera. É isso que eu queria para hoje, fazer com vocês essas questões aí de história, né? Galera, só antes de acabar a aula, eu queria falar uma parada para vocês, só para conscientizar vocês um pouco, né? Que esse Covid aí não tá brincadeira. Tipo, essa semana aí tô dando várias aulas aí, tipo, meio cabisbaixo, assim, tô com 3 pessoas da minha família, galera, internadas na UTI, sacou? Não sei se o Thiago falou isso para vocês, mas a situação aqui pra gente aqui tá muito difícil nessa época do Covid, mas a gente tenta manter ainda a animação, tenta manter a alegria para vocês na hora da aula e tal, a gente mantém, mas perdoa aí, galera, se o nego deu uma viajada e pá, esqueci de fazer alguma coisa que, tipo, essa semana aí tá puxada aí pra gente, viu? Foda demais, tipo, pra vocês terem uma ideia, né? A Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal não tá tendo oxigênio para todo mundo. O pessoal tá tendo que alugar um oxigênio por fora, levar para casa, fazer o tratamento de casa. Realmente tá muito complicado, sacou? Então vocês relevem aí qualquer besteira que cabecinha aqui tá difícil. Tranquilo? E se cuidem, viu, galera? O pessoal tá falando aí de Covid e pá, fazer as medidas restritivas durante a semana, mas é tipo assim, deu final de semana, tenta ficar em casa, pô, tenta dar uma relaxada aí. Tipo, tá difícil de controlar mesmo, tá geral no Brasil inteiro. Hoje, galera, lá no hospital, tava fazendo uma simulação lá, um atendimento da população, né, no ambulatório lá com o meu tutor, né, lá no hospital, e tipo assim, ela olhou pra gente, galera, chegou numa sala de 60 alunos e falou assim, ó, eu tô desesperada, assim como vocês, o negócio aqui tá difícil, tá ligado? Tá difícil pra todo mundo. Eu tô com medo de morrer assim como vocês estão, porque essa nova variante, galera, ela não separa mais a idade não é tão clara assim igual era nas outras situações, né? Não fica claro pra gente a idade agora. Tá morrendo gente de qualquer idade. Tipo, os meus parentes que estão internados, né? São primos meus na mesma faixa etária minha, assim, na mesma idade que eu tenho, né? 20 e tantos anos. Estão internados em estado grave, entubados. Tipo assim, a gente não sabe se volta. Então, galera, tomar cuidado, ter essa consciência aí, viu? Tranquilo? Um abração, viu, família? Torço muito para vocês, muito pelo sucesso de vocês. Obrigado quem ficou aí até o final. Tamo junto, viu? Desculpa aí qualquer coisa aí, mas tamo junto, viu? É nóis. Desculpa aí, às vezes a gente esquece de mandar alguma coisa que a gente tá resolvendo as paradas dos caras lá no hospital, galera. Porque, tipo assim, nossa família não tem ninguém da área de saúde, né? A gente que tá tentando resolver pros caras, sacou? Aí manda mensagem direto, a gente corre atrás de vaga, corre atrás de negócio. Aí, tipo assim, estamos fazendo muita coisa, a gente esquece de mandar, às vezes, alguma coisa aqui no grupo. Vocês perdoam, viu? Está passando por esse momento aí complicado, mas Deus quiser aí vai dar tudo certo. Obrigado aí pelas mensagens de apoio de vocês aí, vocês são demais. E a aula é a aula, beleza? A aula foda-se. Entrei na aula, eu sou zoeiro e é isso, entendeu? Pode fazer pergunta, fazer tudo. Mas, tipo assim, o dia a dia tá foda que a gente tá tendo muita demanda dos caras lá. Véio. O negócio lá tá feio, viu, galera? Tipo, meu primo, antes de eu conseguir uma vaga pra UTI, de UTI pra ele não, né? De internação pra ele, eu mesmo atendendo ele na casa dele, entendeu? Como se fosse um. Porra, até é difícil explicar para vocês, mas é como se tivesse montado um mini leito lá e tava fazendo tudo. Tava botando catéter nasal nele, fazendo acesso, tipo, tendo que fazer o atendimento em casa, simulando como se fosse a simulação de uma internação de um leito em casa. Esse negócio tá complicado, viu, galera? Nunca tinha visto isso. Sim, são cenas, assim, absurdas. A galera lá do hospital não tá aguentando mais, tipo assim, não aguentando mais. Médicos antigos estão pedindo demissão, porque realmente tá muito complicado, galera. Não é mais igual ano passado. Tipo, ano passado era mais de boa, assim, né? Tipo, até eu vacilei, assim, dei umas aglomeradas ano passado. Tipo assim, todo mundo, né, galera? A gente sabe que ninguém tá 100% no 100% de isolamento. Até eu dei umas quebradas e tal, mas o negócio tá feio, viu, galera? Tipo assim, desesperador. Desesperador. Tu vê médico de 40 anos de profissão saindo de lá chorando, pô. O negócio tá complicado. Então vamos tentar se cuidar, se preservar. Não sairão os dados dessa nova doença ainda. Tipo, a gente não consegue determinar as faixas etárias. Tipo assim, a primeira fase do Covid realmente matava mais jovem. Mas essa nova variante, ela não tá escolhendo, pô. Todo mundo tá tendo caso grave, todo mundo tá complicando. Então, vamos dar uma segurada aí. Beleza, família? Aí tamo junto, viu? Bom final de semana pra vocês. Bom final de semana, desculpa. Bom resto de semana pra vocês aí. E tamo junto, viu? Se cuida aí, galera. Tamo junto. Obrigado aí pelas mensagens. É nóis, viu? É nóis, Joãozeiras. É nóis, Mariana. É nóis, Raninha. Brigadão, viu, Ju? Brigadão, Maria Clara, Mariana. Um abração pra vocês e tamo junto. Andrezão, tamo junto, viu, pai? É nóis. Forte abraço. É nóis, família. Valeu.